Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Assente-se, meu amado irmão. Eu tenho hoje como tema, quero que você preste bem atenção, porque eu pretendo ser breve, mas eu creio que é importantíssimo você ouvir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração já há tempo. O pecado de não avisar que tem pão. Vocês me ouviram? Diga para mim qual é o tema da minha mensagem hoje. Como é que é? Se não avisar que tem pão, você está pecando. Era por volta do ano 850, 840 a.C. Jorão era filho de Acabe, rei de Israel, em Samaria, capital. Eliseu era o profeta na época, e houve uma grande fome em Israel, uma crise econômica, porque o rei Ben-Hadad, não era o Haddad da economia brasileira de hoje, graças a Deus, mas a crise era crítica, crise financeira. Mas era o rei Ben-Hadad, rei da Síria, não era, e ele tinha cercado a cidade, e a fome era tanto, meus amados, a fome era tanto, está escrita em 2 Reis. Eu quero que você me acompanhe na leitura. Eu vou ler mais, talvez, do que vou falar, para você saber que o que eu estou falando está na Bíblia. Aconteceu em Israel, na cidade, na capital, em Samaria. 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 24 até o 31, nessa versão revista e atualizada. Depois eu vou continuar até o capítulo 7, ali, versículo 1 e 2, mas eu vou ler, aqui diz assim, ó. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas, que servia como lenha para fazer fogo, por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eles achavam, amados, olhem para mim, depois eu volto aí. Eles achavam que a culpa era do profeta, porque Jorão não seguiu o caminho de Deus, mas o caminho de Deus, os pagãos, porque ele era filho de Acabe com Jezabel. Mesmo falando o que ele disse no versículo 27, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ele sabia quem era rei, quem era o Deus de Israel, porque todos os reis vindo ali, descendente de Davi, de Salomão, os filhos de Salomão aqui,
Esse pessoal todo conhecia a história, conhecia essa história que é o Velho Testamento, não o que eu estou lendo aqui, mas até Deuteronômio, o Decálogo. Eles sabiam o que acontecia, quem era o Deus e por que eles tinham errado e por que estavam pagando aquele preço. Quando o rei vai à casa do profeta para acusá-lo, que ele disse, hoje vocês vão ver que não fica a cabeça sobre os ombros de Eliseu, porque a Síria fazia uma guerra contra Israel, e o Eliseu dizia para o rei de Israel, não vai estar o caminho, porque a Síria está montando uma emboscada para vocês. Aí ele ia lá e via que era emboscada mesmo. Aí o rei da Síria disse, mas peraí, tem um espião, tem um dedo duro no nosso meio, que está entregando à nação os nossos planos aí. Aí um camarada disse assim, não é ninguém dedo duro não, rei. É que lá em Israel tem um homem chamado um profeta, um vidente, que ele conta tudo o que se passa aqui. Deus revela para ele, ele conta para o rei de Israel. E aí quando o rei sabe disso, esse cara andou me entregando nós aí, eu vou matar esse cara, porque essa fome veio por causa dele. E vai para matar o Eliseu, e Deus avisa o profeta, já quase cego, mas Deus o usa e ele diz, no versículo 33, olha aqui comigo, falava ele ainda, o Eliseu, com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ele não estava com fome, que chegava a comer as crianças para poder matar a fome? E aí, o profeta diz, não, você não se preocupe, amanhã vai ter comida em Samaria. Amanhã vai ter comida com fartura. E aí o homem diz, porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O profeta falando aqui. Na porta de Samaria, no lado de fora da cidade, estavam 4 leprosos. Não podiam entrar na cidade, foram expulsos, estavam acampados no lado de fora. Síria cercou lá por fora a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, por isso a fome chegou. E fora da cidade, entre a Síria e os muros de Jerusalém, estavam esses 4 leprosos que não podiam entrar na cidade. E aí no versículo 3 ao 9 do capítulo 7 aqui, me acompanha ali. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para dirigirem-se ao arraial dos sírios. Olha só. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas aos seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e esconderam. Voltaram e entraram
em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns aos outros, preste bem atenção: não fazemos bem neste dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos? Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Amados, se aqueles leprosos não fossem avisar, o povo teria morrido todos eles de fome, ou mortos pelos inimigos sírios. Mas eles foram lá e avisaram: olha, tem comida. No arraial dos sírios tem comida. E aí o rei disse assim: isso aí é uma armadilha. Os caras se esconderam, nós vamos entrar lá, eles vão nos cercar. E disseram: não. Está lá comida, tem roupa, tem armamento. Eles deixaram as armas, deixaram os cavalos, deixaram o jumento, está tudo lá. Aí o rei disse: então vão lá, visitem lá, ver se é verdade. Eles foram lá, diz que só tinham 2 carroças em Jerusalém. Trouxeram as carroças abarrotadas de comida. E aí, amados, qual é a aplicação dessa palavra para nós hoje aqui? Nós vimos ali o que é que o profeta disse: amanhã, a essas horas, mais ou menos, vai ter comida com fartura à porta de Jerusalém. E quantas pessoas, amados, estão cercadas por inimigos perto de você? Inimigos que não permitem as pessoas saírem de casa e nem entrarem. Estão aprisionadas, ou melhor, não permitem saírem, estão aprisionadas por tipos de redes sociais. Pessoas que passam a noite na internet, jogando, assistindo todo tipo de mensagens inadequadas para um cristão, para um pai, para uma mãe, para um filho que se diga servo de Deus. Isso acontece lá fora no mundo? Não. Acontece dentro isso aqui acontecia dentro do povo, esse povo aqui, tudo era povo de Deus, povo hebreu. E essas coisas acontecem hoje, mas no nosso meio. Eu sei de líderes, pastor Paulo, pastores que amanhecem jogando, e aí dormem até meio-dia, e depois vão levar ceia para os irmãos, ou vão para a igreja pregar. Que mensagem tem uma pessoa dessa? Homens que passam com a mulher do lado, passam assistindo pornografias. E não é só homem, não. E abro aqui um parênteses para vocês. Só tem um jeito de nós não cairmos em pecado. Todos nós gostamos de pecar. Isso é da carne, isso é carne, sabe? Todos nós, nós não pecamos, não é porque nós somos bons. Nós só pecamos se nós fugirmos. Que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A função do diabo é nos tentar. Portanto, meu amado, você que é machão, quando você vê uma mulher turbinada, foge. Porque se você ficar tentando encarar, você vai cair na armadilha. E você, mulher, quando ver um homem bombado, a palavra diz: é uma bomba. Fuja. Porque se você tentar encará-lo, você vai cair. Não tem ninguém bom, irmãos. Só é bom quem foge, quem corre. A minha avó dizia para mim: filho, quando você vê um perigo, fuja. Vó, mas aí é covardia. Enquanto você fugia, a vovó tem neto vivo. Fuja para que Deus tenha filhos vivos. Senão o diabo te pega.
Então, amados, as pessoas passam nessas redes sociais, pais entregando seus filhos para alimentarem outros com seus vícios e prazeres, enquanto os pais se negam a investir tempo de qualidade espiritual nos seus filhos. Por quê? Porque eles mesmos não têm nada que dar para os filhos comerem. Estão ocupados com seus prazeres e seu comodismo, com suas religiosidades e deuses que não são. Você sabe quais são os deuses. Eu vejo aqui, amados, eu sou pastor, eu vejo isso, pais que trazem seus filhos durante um ano para a doutrina. Trazem o filho para dar uma impressãozinha de que estão preocupados. Soltam o filho ali na porta e vão embora, porque ele não tem tempo de ficar aqui para o culto de oração. Estão ocupados demais com seus afazeres. Deixa os filhos aqui, vão embora, depois vem, e eu já vi, eu falei de manhã, professores da doutrina cristã ficarem 15, 20 minutos, meia hora esperando o pai voltar para buscar o filho. Por quê? Porque não tem tempo para investir nos filhos. Estão ocupados com seus afazeres e seus prazeres. Enquanto isso, o inimigo vai devorando o próprio filho e a própria filha. E ele nem percebe o que está acontecendo. Aqui, amados, aqui tem pão. Aqui tem água limpa. Não somos nós que somos os bons, não. Leia comigo João, deixa marcado aí, vai lá, João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 ao 36, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que ambos me tenhais, embora me tenhais visto, não credes. Por que você não anuncia isso àqueles que estão morrendo de fome e sede, sem saber o que fazer? Anuncie que Jesus Cristo é o pão, que Jesus Cristo é a água. Pastor, eu não sei falar. Essas pessoas estão morrendo porque não têm tempo ou não sabem o que tem. Tem medo de gritar. Aqueles leprosos não podiam entrar lá. Se eles entrassem na porta, eles eram apedrejados. Mas eles gritaram: ei, eu sei onde é que tem pão, venham aqui, tem comida. Grite, meu amado. Pastor, eu não sei. Amado, nós temos uma ferramenta chamada Casa de Paz. Pastor, só tem paz quem tem o estômago cheio. Quem está com fome não tem paz. Só vai ter paz quem tiver alimentado espiritualmente. E você tem pão. Você talvez diga: pastor, eu não sei falar, não adianta o senhor querer empurrar isso goela abaixo. Eu vou dizer uma coisa: Jesus te salvou? Sim ou não? Você já tem um testemunho. Diga para a pessoa: eu queria ir na tua casa só orar por você. Você me permite? Pode vir. Mas pastor, chegou lá e vão perguntar para mim: e o que tu tem mais do que só orar? Eu tenho para vocês dizer que Jesus mudou a minha vida. Mas se Jesus te salvou, você tem mudança de vida. Porque se Jesus te salvou e você não mudou do que você era, alguma coisa está errada. Olhe para mim aqui. Eu fui um cara, eu nunca tive, o meu vício que eu tinha, eu nem quero me libertar dele, Paulo. Eu só tive um vício e não quero me libertar dele. Eu sou viciado em trabalhar. E eu não quero me libertar porque eu não quero ser vadio. Eu tenho algerize de vadio. Eu não suporto ficar perto de um vadio.
Porque eu sei que vadio no céu não entra. Agora, com toda a qualidade que eu tinha, eu só trabalhei. A minha vida foi trabalhar e cuidar da minha família. Mas eu era um cara ruim, gente. Põe um cara ruim. Eu casei muito criança, eu fiz 20 anos em março e casei em outubro, 20 anos e 7 meses. Minha mulherzinha tinha, no dia do casamento nosso, ela estava fazendo 16 anos. Era uma criança. Eu era uma criança. Patrícia, eu era ignorante, grosso, ruim, colérico, sanguíneo. Imagina a estupidez. Mas quando eu vim para essa igreja, nos primeiros meses, pastor Márcio, eu me dispus a trabalhar para o meu pastor e a discipular. Sabe qual é o material que eu tinha? Eu trouxe aqui hoje. Isso aqui era a minha Bíblia. Não tem uma correlação, não tem um estudo, tem nada. Estava vendo aqui, Lucas, tinha que ter a nota para mim, poder saber onde é que eu abri o Evangelho. Aqui em Lucas está escrito aqui, o Evangelho segundo Lucas, escrito para os gregos, e apresenta Jesus como Filho do Homem. Eu escrevi, eu aprendi isso aqui no ITQ. E eu sentava para discipular, sabe quem? A irmã Odete, que está lá no Xingu. A Keila conhece bem. A Odete era minha professora de português e de história. E ela veio para cá, e eu sentava com essa bibliazinha aqui, eu e a dona Eusina, todo sábado, ali no saguão, bem na entrada aqui, saguãozinho que você viu ali, a foto ali nós sentávamos todo sábado, das 6, Luiz, das 6 da tarde até 7 horas da noite, 7h30, todo sábado, com essa bibliazinha na mão. Não tinha um material, mas eu tinha uma transformação de vida já. Eu tinha uma transformação de vida. Eu estava lendo, eu comecei, Luiz, ler a Bíblia aqui em Gênesis. Ó como está velhinha. E quando eu cheguei aqui em Gênesis capítulo 6, eu descobri um negócio aqui que me chamou a atenção. No capítulo 6 de Gênesis, eu lendo ali, e diz que Abraão tinha tanta riqueza, Abraão e Ló não conseguiam morar os dois juntos de tanto bens que ele tinha. Eu disse, esse é o Deus que eu preciso. Eu vou buscar nesse Deus. Jeová Jiré, que foi cantado aqui. Você tem esse Deus, você não dá alguma coisa para alguém se você não quiser, porque você aceitou Jesus, Jesus te perdoou, Jesus te curou. Se não te curou como curou a nossa irmã, ele te libertou, te deu história de vida, mudou teu caráter, mudou a tua maneira de pensar, maneira de falar, Você tem testemunho para encardir, para anunciar para Joinville inteiro, se quiser. É só querer. Você precisa se acordar que tem gente morrendo de fome e matando o filho, ou dando os filhos para os outros se alimentarem com ele, na vida dele. E você não anuncia isso. Amados, nós aqui estamos bem alimentados e temos comida para dar a quem tem fome. Porque nós não fazemos outra coisa aqui. Meus pastores sabem disso aí, o Udo, Paulo, pastor Alessandro, pastora Neide está lá, nossa professora. Se não for para pregar a palavra pura aqui, Márcio, eu tenho pedido para vocês, não subam. Se não for para pregar a palavra pura. Eu não quero ficar mencionando isso, fazendo papel de coach, porque aqui não é empresa para isso. Eu não quero ficar trazendo gente aqui para fazer mensagem para vocês motivacionais. Motivação está aqui na igreja, está aqui na Bíblia.
Motivacional nós fazemos lá em seminário, em outras coisas. Aqui é palavra para nos alimentar, para que não morramos de fome. Enquanto que às vezes nossos familiares estão comendo cabeça de cavalo cozido com esterco. E nós temos alimento puro, alimento saudável, que é só falar que as pessoas vão entender. Porque quem faz a obra não sou eu, nem você, ninguém. Quem vai fazer a obra no coração daquele que vai ouvir o seu testemunho é o Espírito Santo de Deus. É só você dizer, eu quero anunciar, pastor. E se você quiser anunciar amanhã o Udo não vai estar aqui. O Udo vai para um seminário com o Paulo. Mas você liga para nós, liga para o Márcio com a esposa estão lá. Ó. O Márcio está junto com o Udo para dar orientação para você. Pastor, eu quero abrir uma casa de paz, ou eu vou na casa de alguém anunciar. Está acima, Cir, de gente morrendo de fome, cercado, sem poder sair de casa, com depressão, com tristeza, com angústia, gente querendo tirar a vida, gente se alimentando com mensagens que é puro lixo. Basta você ver os noticiários aí. Se alimente de profecia, sim. Profetada, não. Profecia está aqui escrita para você. Se alimente disso. E não tenha medo de anunciar, meu amado. Você que está se alimentando há 10, 20, 30 anos, você tem mais do que alimento para dar para essas pessoas. Elas estão gritando por socorro, capítulo 6 aqui, versículo 6, versículo 26, capítulo 6, versículo 26. Acode-me, ó Rei, meu Senhor. Será que Deus não te constituiu? Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você, meu irmão e minha irmã, chamou eu, nós, das trevas para a luz, Paulo. Não para ficarmos sem fazer nada ou de braço cruzado, sentado nas praças vendo a banda passar. Ele nos chamou para anunciarmos as virtudes dele, que nos tirou das trevas e nos colocou na luz para nós mostrar essa luz para alguém. Não tem desculpa, Luiz, de nós chegar e ficar assim, eu não sei falar. Já está falando. O Dívio, quando cheguei aqui, fui para a escola dominical, a primeira coisa eu fui para a escola dominical. Aí o Dívio disse, irmão Leodoro, você, domingo que vem, você me ajuda, me traz a palavra. Mas eu não sei falar, o Dívio. Como não sabe, você já está falando? Te vira. E eu fui ser professor da escola dominical, com aquela bibliazinha ali. Sabe o que falta para a igreja hoje, Teca? Coragem. Coragem e vontade de alimentar quem está morrendo de fome. Não fique, aqueles leprosos quando sentiram a barriguinha cheia, eles sentiram a fome do vizinho. Espera aqui, nós estamos aqui, barriguinha cheia, mas o povo está morrendo lá. Se nós fizermos isso, nós estamos pecando. Não é justo nós fazermos isso. E foram lá arriscando a própria vida. Ei, aqui tem comida, vem cá, nós sabemos onde tem. E salvaram a cidade. Por que você não se dispõe a salvar quem está morrendo perto de você? Aquele leproso cheio de ferida, não curadas ainda, impedido de se aproximar das pessoas. Você não está proibido, você não está impedido de se aproximar das pessoas, mas está fazendo como se tivesse. Então eu quero que você saia daqui hoje, eu vou orar para você, eu vou terminar aqui, fique de pé.